Vanessa, hoje estamos turistando em Roma Antiga. O Império Romano se expandiu por um vasto território que hoje corresponde à Europa, conquistando vários povos. Ao retornar de suas conquistas, os romanos traziam consigo influências dos povos conquistados, como os gregos e etruscos. São características gerais da arte romana a grandeza material, predomínio de caráter sobre a beleza e imediatismo e caráter utilitário. A arquitetura. As edificações romanas da antiguidade incorporaram o uso do arco, possibilitando a elevação de andares, sem depender da geografia local para tal. As construções são grandiosas, visando afirmar a ideia da força e soberania. Os tipos de construções mais comuns são os templos, basílicas, termas, circos e monumentos comemorativos. Agora vamos falar um pouco sobre as esculturas, que era o maior símbolo das artes romanas. Os romanos eram grandes admiradores da arte grega e incorporaram suas técnicas de execução em suas produções. As esculturas diferem quanto à temática. Os romanos representavam deuses, imperadores e pessoas com algum destaque na sociedade, como generais vitoriosos. As representações eram bastante realistas, sem idealizar o retratado, exibindo então linhas de expressões que denotavam a idade no momento do registro. Era costume também copiar as esculturas gregas. Muitos registros de esculturas gregas conhecidas atualmente só foram possíveis devido às cópias romanas, já que as esculturas originais foram destruídas em guerras ou em desastres naturais, como terremotos. Para saber mais, no ano de 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou as cidades de Pompeia e Herculano, que pertenciam ao Império Romano, cobrindo-as com lavas, pedras e cinzas. Em 1748, escavações encontraram a cidade perdida de Pompeia. As ruínas ficaram preservadas, permitindo que estudiosos descobrissem relíquias que revelaram como era a vida cotidiana na cidade naquela época. A arte bizantina se reveste de um caráter simbólico e as produções artísticas tinham uma função didática, transmitir os ensinamentos da Bíblia. O regime era teocrático e o imperador era considerado o representante de Deus. As principais características gerais da arte bizantina são ligação com a religião católica, demonstração de riqueza, autoridade e poder, frontalidade na representação e ausência de perspectiva e proporção. A arquitetura bizantina foi direcionada para construções de igrejas de formato octogonal, eram monumentais e simples no exterior, dando a sensação de fortaleza e extremamente adornadas por dentro, com grandes painéis de afrescos e murais. A arquitetura viveu alguns princípios da construção clássica ao enfatizar o emprego da simetria, proporções e geometria das construções. No Renascimento, verificou-se a simplificação das construções e a inovação com a utilização de cúpulas. Foram construídas nesse período palácios, igrejas, vilas e fortalezas. O mosaico foi amplamente utilizado com figuras sem perspectiva e multicoloridas. Eram aplicadas nas paredes de abóbadas das igrejas a fim de representar passagens bíblicas e o imperador. A pintura. Dois elementos influenciaram a técnica de pintura renascentista: a perspectiva e a criação da tinta a óleo. A perspectiva proporciona um maior realismo à paisagem representada. A tinta a óleo leva mais tempo para secar do que a tinta utilizada anteriormente. Tempera, possibilitando ao artista realizar a pintura com riqueza de detalhes, como o emprego da técnica de claro escuro. A pintura do interior das igrejas é direcionada para ilustrar os fiéis sobre a passagem bíblica. Na ausência de grandes paredes para receber painéis em pintura, passou a se realizar nos vidros das janelas, chamadas de vidrais. Além dos vidrais, pintura em madeira em pequenos quadros foram realizados nesse período
retratando temas religiosos e a burguesia. Iluminura é uma ilustração sobre um pergaminho. Eram usadas para ilustrar textos dos livros manuscritos da época. Ao transcrever um livro, os copistas deixavam espaços em branco para serem preenchidos com desenhos e letras capitulares. Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico-cultural que teve início na Itália no século XV. A Renascença ocorreu no início do período de transição do feudalismo para o capitalismo, no século XV ao século XVIII. Como em todo momento de transição, havia muitas contradições, muitas descobertas científicas e filosóficas, ampliar a visão que os seres humanos tinham de si e do mundo. 3 descobertas foram marcantes para esse período de transição: a invasão da bússola, possibilitando a navegação diurna, a criação da imprensa, barateando a difusão de livros, a divulgação da pólvora inventada na China.